Olá, você está aqui no canal Outro Livro, Conversas Literárias. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves e, junto com a Ana Beatriz Brown, a gente toca esse canal com as nossas playlists de poesia, de narrativa e de estudos. Quero pedir a você que está aí assistindo que se inscreva aqui no canal. E hoje a gente vai conversar com o Alex Simões, está aqui com a gente, sobre o livro dele aqui, Assim na Terra como no Selfie, que é um livro de poesia, tem 72 páginas, foi publicado em Salvador, pela Boto Cor-de-Rosa Livros, Arte Café, e pela Paralelo 13S, de 2021, esse livro. Ele traz também um texto de orelha do Daniel Minchoni e um breve pós-fácil do João Bandeira. Bem legal o livro. Seja muito bem-vindo aqui, Alex. Prazer te receber. Obrigado, Ricardo. Prazer nosso. Mas vamos conversar. O Alex, gente, ele é poeta, é performer, publicou, entre outros, Minha Terra Tem Ladeiras, 2022. Eu não conheço ainda, Assim na Terra como no Self, esse livro de hoje. Ah, tá lá. Esse é qual? Minha Terra Tem Esse é o Ladeiras? Minha Terra Tem Ladeiras. Daremos um jeito de É você, vai poesia? chegar até você. Sim, Aham, maravilha. é o que eu não sei fazer, é poesia. E também o Transformas São, pela Organismo, em 2018. Ele participa de saraus, festivais literários, eventos multilinguagens na Bahia e fora dela desde os anos 90. Vem realizando performances, dentre as quais Poeformance, Você Tem Seda e a Capela de Wali, borrando as fronteiras entre arte e vida, entre poesia e outras linguagens. E na descrição eu vou deixar também o link para o blog do Alex Simões. Eu comprei esse livro lá na feira da Abrali, que agora recentemente, aí em Salvador. Comprei lá com a Sarah Kersley e comprei o Minha livro dela editora também. querida. Olha aqui, eu comprei o livro Sim, é dela um livro também muito no bonito, sábado. Sábado. Nossa, queria Um muito livro conversar com ela, incrível. porque é um livro incrível, assim, né, bem peculiar, a gente pode dizer, bem híbrido também. E aí conversei com o Alex e a gente marcou essa conversa para hoje. Tem uma questão assim que eu quase nunca faço aqui no canal, Alex, mas eu estava pensando esses dias que eu deveria começar a fazer, que são essas questões que envolvem a vida material de quem escreve, Hum, relações materiais que estão por trás da publicação de um livro, e no seu caso, o projeto de edição desse livro, né, que saiu também dentro do apoio de um fundo público sim, de apoio à sim. cultura. Você podia nos contar como é que, em geral, você publica os seus livros nesses termos materiais, assim, e como é que foi a inserção desse projeto de escrita nesse edital específico aí? É muito bom começar conversando sobre as condições de produção, né? É, As condições de produção. Estamos aí muito nesse recorte ideológico de pensar sempre mesmo nas condições de produção do discurso, dos textos. Eu costumo dizer que eu sou o poeta e performer sustentado por um professor de português para estrangeiros e revisor de textos, né? Porque poetas custam muito caro, né? Assim, aqui é o estante de poesia que a gente uma materialidade que se traduz, que precisa, né, ser sustentada, que precisa ser atualizada. E eu tenho muita sorte, assim, eu demorei muito para publicar o primeiro livro. Meu primeiro livro eu publico com 40 anos uhum, e já tinha uma estrada, fui, né, publicando em revistas, eu sou de uma geração que aqui na Bahia o prêmio hoje é Braskem, que é o prêmio Copene, que lançou muitos da minha geração, né, com esse primeiro livro, não é exatamente um dinheiro público, mas pela lei de incentivo fiscal, né, que hoje é o prêmio Braskem, que hoje é bancado pela Academia de Letras. Eu tive um livro como menção honrosa, mas esse livro não saiu. Isso é uma outra história.
Mas desde o primeiro livro, que é o 41 Sonetos Catados, que é uma conversa com o editor, que é um contemporâneo meu de letras, todos os meus livros foram a partir de conversas com os editores, com as editoras. Eu não tirei do meu bolso para publicar, né? Mas tenho, né? Isso é resultado, é consequência de alguma conversa, né? Com todas as editoras baianas até aqui, e não é um acaso, assim. é, Sempre o último livro assim, não, está na hora de eu publicar fora, mas sempre foi uma proposta, né, de pensar nas condições de produção do texto, de como é importante a gente, na medida do possível, publicar aqui. É, Hoje isso já não é mais possível, publicar, rodar em gráficas aqui na Bahia, né? Já tive a oportunidade do livro, por exemplo, Transformação, foi um livro com o Jorge Augusto, o editor, parceiro, interlocutor, como Sara como todos os editores são, de eu ir para a gráfica e conversar com os funcionários e acompanhar o processo de Jorge Augusto, de formação, inclusive, dos funcionários da gráfica, porque ele tinha um processo de edição de livros artesanais, que lidavam com a discussão sobre pós-internet e de como era importante uma presença de editor contemporâneo, na época doutorando, hoje doutor em letras, que tinha uma perspectiva, um olhar sobre livro que, né, de uma certa forma, estava trazendo essa pesquisa para a conversa, né, para a ação. Então, eu tenho essa interlocução com editores, sempre uma consequência de uma conversa, e esse livro, por exemplo, alguns foram bancados por editais, nem todos, mas esse foi bancado pelo edital da Fundação Pedro Calmon, que é a fundação que cuida da gestão de bibliotecas e de edição de livros aqui na Bahia, né, do governo do estado da Bahia, e também é um livro que não ele é gestado em boa parte, tem alguns poemas mais antigos, ele é gestado em boa parte no período da pandemia, e Uhum. eu tive acesso a um recurso, estou aqui tentando recuperar, é, que foi o Mais Livros, foi um fundo de incentivo para autores, editores e livrarias independentes no período da pandemia, em que a gente precisava comprovar. Uma das coisas era o primeiro e último livro para assim tinha que ter ISBN, tinha, né, currículo para mostrar alguma trajetória, e que são recursos que a gente vai aprendendo, né, a lançar a mão, a acionar. E eu tenho essa vida de escritor independente, que é bancado pelo professor de português para estrangeiros e editor, e, para minha sorte, mas também por consequência de uma trajetória, assim, uma boa parte dos meus recursos, não posso dizer eu vivo de poesia, mas poesia eu tenho muito orgulho de dizer, não me dá prejuízo, e não dá prejuízo para as editoras, assim, eu tenho Uhum. tido esse cuidado de acompanhar desde a primeira edição, assim, os livros no lançamento, eles bancam o investimento na gráfica, por exemplo, né? Uhum. Isso Uhum. é bem bacana e raro a gente poder falar dessa conversa, de que Claro. gráfica tem, né, pessoas que trabalham. A gente tem um problema que me acomete, que me preocupa, a gente está cada vez mais tendo que recorrer às gráficas em São Paulo, Porto Alegre, e João Pessoa, e daqui a pouco a gente vai ter que publicar na China, porque está sendo muito mais viável. Isso é uma das Uhum. questões, né, que me preocupam como Sim. escritor da classe trabalhadora. Pois é, porque e que me preocupa também, porque afinal de contas eu vivo um pouco assim, né? Da mesma forma que você, a gente até é um pouco da mesma geração e tal, eu vivo um pouco assim também. E esses editais talvez tenham um problema sempre que é o problema de distribuição, né? Que é algo que não é muito previsto neles, e isso às vezes empaca, não é o teu problema, muitas vezes é o meu aqui. Mas é a forma que a gente consegue fazer as coisas, né? Tem um, tem uma questão, assim, que me acomete muitas vezes com esse canal aqui, que foi o seguinte: eu acho até que é um pudor certo, talvez um pouco aristocrático que a gente tem nessa, Uhum.
eu pelo menos, né, nessa condição de poeta, que é não tocar nesses assuntos. Então, Sim, quis trazer essa sim. discussão para você aqui, para a gente começar também a inaugurar esse tema aqui no canal, que afinal de contas é muito necessário. Mas eu queria, você falou aí desse edital, desse período de escrita, né? Eu queria te perguntar um pouco como é que foi esse processo de produção dos poemas em si, ou seja, o processo de Uhum, escrita do livro, se ele foi todo escrito numa mesma temporada, tem toda essa discussão com esse regime do confinamento na pandemia, uhum. né? E ao mesmo tempo é um livro que mantém a voz autoral, mas que é muito diversificado nos temas e formatos. Até fiquei pensando se ele havia sido escrito, né, num período mais largo de tempo, Alex. Como é que foi assim a produção dos poemas em si aqui? Bom, esse poema você começou falando de Sarah Cusley e a gente na pré-conversa para essa conversa aqui eu comentei que inevitavelmente, né, assim, eu teria que falar de Milena Brito e Sarah Cusley desse livro, porque esse livro, como quase tudo que eu faço, é uma conversa. Nicolas Bourriot criou um termo para isso, estética relacional, mas eu falo de uma forma muito mais simplória, né, de definir minha estética relacional é que eu não sei fazer nada direito, mas eu adoro conversar. Uhum, E as coisas que eu faço estão muito nessa relação, né? Estética relacional, não no sentido apenas de relacional com o público leitor, com as pessoas que assistem as performances, elas só acontecem. É isso, eu sou poeta e performer, então eu escrevo, publico, sempre também nesse entrelugar de que é alguém que está performando, né? Realizando uma ação que só faz sentido, como qualquer livro, com qualquer obra literária, isso não é uma novidade do contemporâneo, mas só faz sentido no momento que o livro é aberto, em que tem um leitor, né? Eu estou aqui com um poeta, crítico e leitor que chegou até o livro e viu a conversa. Então, o livro acontece assim, porque existem leituras, eu sou poeta porque eu sou leitor. E com Assim na Terra como no Self é resultado de uma conversa com Sarah Cusley e Milena Brito, hoje é Milena Brito, pelo segundo ano seguido, é uma das curadoras da Flip e é uma amiga desde 1988. A gente tem uma conversa, né? Assim, a gente uhum, foi contemporâneo numa escola de segundo grau aqui em Salvador, Cirino Vieira, e a gente fazia aulas de teatro com um professor que morreu de Covid, Fernando Neves, professor paraense que morava aqui. E muitos dos nossos, assim, a gente começou uma conversa em 88 que nunca parou, a gente foi contemporâneo na graduação em letras, a gente, eu era bolsista de iniciação científica, ela também era bolsista de iniciação científica, a gente circulou em muitos lugares nesse período importante de formação, e depois, né, ela foi para os Estados Unidos, eu fui para fora também, a gente perdeu um pouco o contato, mas a gente nunca deixou de se acompanhar. E Milena foi coordenadora, e aí a gente vai voltar para a questão dos editais e de dinheiro, do investimento de dinheiro público. Nós somos ambos egressos de uma universidade pública, a Universidade Federal da Bahia. Ela foi coordenadora de literatura da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Milena criou um projeto que existe até hoje, que foi Escritas em Trânsito, e que é um projeto incrível, de oficinas, e que convidam basicamente artistas da palavra de outros estados para dar oficinas aqui. Eu, como oficinando, eu participei de mais de 20 oficinas. E sempre que posso, eu fiz um livro, O Transformação, eu homenageio, né, eu dedico a Milena, porque é uma conversa, e sempre que posso, eu falo desse investimento de dinheiro público para uma ação que foi muito bacana, que, claro, assim, a gente tinha ter tido contato com o João Bandeira, foi um dos oficineiros, o Ricardo Aleixo, que escreveu o prefácio do meu livro do Transformação, Alain da Rosa, também foi oficineiro, o Antônio Cícero, e foi incrível
Noemi Jaffe, vários autores incríveis, muito bacana, mas assim, fazer 20 oficinas, além de ter esse contato com esses artistas da palavra, alguns, né, enfim, estabelecidos no mercado literário, mas o mais importante foi criar um clima de convivência com contemporâneos, alguns que eu já lia, que eu já conhecia, mas durante mais de 2 anos, ter essa intimidade de cozinha. Foi muito importante. E Sarah Kersley foi muito sintomaticamente. Eu conheci Sarah no dia do aniversário dela, numa oficina de Carlito Azevedo. Então, esse prólogo é para contar que esse livro é uma conversa com duas editoras, uma que eu conheço desde 88, a outra que eu conheci, acho que 2018, acho que em dezembro de 2018, e que a gente alguns poemas elas viram acontecer, né, em processos de ateliê, de oficina, e conversamos e estabelecemos diálogos por muitos outros ambientes, e elas me provocaram a pensar o que é que você está fazendo, o que é que você pode me propor. Eu tinha duas propostas. Uma era pensar no livro do blog, que foi o que aconteceu assim na Terra como no céu. Eu tenho um blog que é To Bit or Not to Bit, e que tinha alguns poemas que eu ainda não tinha publicado, e eu tinha um outro projeto. Apresentei para elas e elas gostaram da ideia do Assim na Terra como no Selfie, e foi uma seleção, uma conversa entre nós dois, desculpa, entre nós três, essa seleção de poemas. Alguns poemas, inclusive, estão em outros livros, e a ideia de pensar numa publicação que traz livros de outros poemas, alguns que eu ficava assim, poxa, será que vale a pena? E Milena dizia assim, não, porque aqui tem um lugar de afeto, eu acho que é importante, me interessa como leitora e da gente ter um livro que foi conversado. Mas digamos que 60% dos poemas foram escritos no período da pandemia, alguns nesses processos de escrita das oficinas, mas no período da pandemia, e pensando um pouco nesse lugar, né, de faz sentido se o que eu tenho feito, ainda faz sentido escrever, né, com tantas coisas incríveis já publicadas, ou né, que estão aí sendo ditas, e faz sentido escrever entre esse horror, né, que a gente está vivendo. A gente Uhum, viveu, né, a gente não só teve a pandemia, a gente teve a pandemia no governo Bolsonaro, né, uhum, num estado de quase exceção, né, porque foi legitimado por uma eleição, mas num estado de quase exceção, né? Ter vivido a pandemia nesse horror foi é indescritível. Eu tentei descrever um pouco nos poemas, e também as contradições do mundo, né? Foi o período, e aí voltando à primeira pergunta, em que eu mais fui remunerado para trabalhar como artista da palavra, por uhum, conta uhum, do edital Aldir Blanc, que não foi uma benesse do governo federal, foi um resultado de uma luta de artistas, né, do Brasil inteiro, que pressionaram o poder público para ter Aldir Blanc. Eu, como revisor, como poeta, assim, fui muito demandado, né, para participar uhum, de ações em que fui remunerado para isso, então tive possibilidade também de produzir com uma certa tranquilidade, e, inclusive, de ter o privilégio de ficar em casa. Assim, eu vivi, sobretudo, os 6 primeiros meses, depois que passa, assim, de uma forma paranoica mesmo. Eu vivo com meu companheiro, Edgar Oliva, que é fotógrafo, professor da UFBA. A gente ficava dentro de casa, eu fiquei muito, ele tem 65, ele tinha mais de 60 anos, então, teoricamente, ele era o grupo de risco, então eu tinha muito medo,
de uhum, pegar a Covid e transmitir para ele. Então, esses uhum. 6 primeiros meses para mim foram muito difíceis. Então, é um livro que fala muito desse processo e dessas contradições, né? Pois é, que são. Para a gente também as contradições pegaram aqui, né? Porque você falou de até a entrada de grana nesse momento também para a gente aqui, que ficamos no ensino remoto e economizamos muito também nesse sentido, apesar de todo o desastre acontecendo, né? E isso, você falou de um desastre que aconteceu, mas que continua acontecendo, de certo modo, Continua, Alex. Assim, a continua, gente sem tem dúvida. todos os resquícios aí, efeitos disso. Tem uma pergunta que meio que você já respondeu, que o João Bandeira faz no Pós-Fácil, que é o que pode a poesia diante da alucinação pandêmica, sabendo ao mesmo tempo, e aí essa segunda questão acho que é mais legal ainda, sabendo ao mesmo tempo manter algum espaço ao largo do que ela põe na desordem do dia. Se poderia tentar alguma resposta aí nesse sentido? Acho que você já enunciou muita coisa aí, mas continuar um pouquinho essa discussão ainda? Sei lá, é isso. O que é que a poesia pode, né? Não sei o que é que a poesia pode, mas eu posso dizer que eu sou possível, eu sou uma existência possibilitada pela poesia. Eu tenho muito medo de um certo discurso, de uma tendência de falar da poesia, das artes como redentoras, como, né, um lugar de autoajuda, Uhum, mas no bojo das contradições que nos constituem, assim, eu sou uma existência possível, né, que foi possibilitada pela poesia, é, e, e pensando sempre, né, se a primeira pergunta não vai sair da minha cabeça aqui, foi muito bom assim ser provocado também né, e nessas contradições de estar ali nesse momento terrível, mas podendo escrever porque tinha condições de produção, e a gente vai com o tempo entendendo o que é que nossa trajetória biográfica constrói, né? Não é por acaso, não é só sorte, né? É diálogo, e eu fui criando, eu estou numa rede de relações de trabalho. Como eu já disse, não sei fazer nada direito, mas adoro conversar. Eu circulo muito numa cena que a gente pode chamar de cena contemporânea das artes na Bahia, um pouco fora daqui também, mas assim é o meu ambiente de trabalho, são as pessoas, né, os artistas visuais, não só artista da palavra, artistas visuais, artistas da dança, artistas do teatro, com quem eu me relaciono, e estar nesse momento também nessa rede foi fundamental para eu entender que o que eu construí como trajetória, essa interlocução foi uma rede que me deu um apoio, e também me colocou num lugar de muita acesso a realidades outras, né? Porque assim, você está falando, você e Ana puderam economizar algum dinheiro. Eu também pude ficar ao tempo inteiro atento para quem não podia, de colegas de trabalho, de convivência, de pessoas se relacionar que não estavam com dinheiro para se alimentar, né? E da uhum, gente criar estratégias e de entender a importância de circular essa grana, inclusive para quem não estava podendo, né? Então, a poesia não pode ela sozinha fazer muito, mas quando a gente entende que a poesia, a superfície do texto, como a relação, a gente volta para, né, a gente está falando de profissionais das artes gráficas, quando a gente não pensa que é só uma relação, eu já falei aqui, profissionais das artes gráficas, gestores de públicos, a gente está falando de um mercado de trabalho, né, de relações em que essas, sim, concretamente, elas podem, no momento em que a gente tira do papel e pensa nessa concretude das relações, de nossas ações, foi escrever e poder ter algum retorno, inclusive financeiro, para isso, me possibilitou continuar vivendo, né? Eu tive o privilégio de ficar em casa, de não me expor, né? E poder escrever sobre isso é libertador, né? Assim, e contra uhum, uhum, esse horror que a gente estava vivendo, né? uhum. Que não passou. Claro. Muito do.
do que a gente conseguiu conversar aqui no canal diz respeito a esse tempo também. Então, assim, eu acho que esse início do canal Outro Livro é muito sintomático de uma escrita da pandemia, de uma escrita sob um governo fascista, de uma escrita nessas condições de produção. Então, eu fico até assim feliz porque pode servir de material de trabalho para muita gente pensar esse momento de produção da literatura brasileira, principalmente, né? Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é essa condição da tua biografia, né? Que é a presença da performance. Você falou aí de pensar a sua literatura como conversa, como arte relacional, né? Quando a gente está pensando nisso, também a gente meio que borra aquela distinção entre o eu e o outro, né? E põe a coisa nesse trânsito, né? Eu acho que performance é isso, né? Essa arte relacional que prevê o outro, né? E no livro, por outro lado, a gente tem a condição confinada ali do poema, do poeta em si, nessa condição de produção que você narrou para a gente aí. Mas tem também muitos poemas no seu livro que tem uma condição política muito destacada, poemas que recuperam a tradição, como aquele Um Poema para Oxóssi, além da própria, eu diria, né, Alex, uma predisposição formal para a récita, né, para declamação, para leitura Sim, em voz alta, né, que é o fato de você trabalhar com as métricas, né? sim, Então, sim. eu queria que você comentasse essa relação entre o poeta e o performer no seu percurso um pouco, muito que você já tem falado aí, né? E Aham. nesse livro em particular, como é que funciona especificamente? Você falou de conversa, tal, mas como é que funciona a performance aqui no Assim na Terra como no Self? É, a, é, são vários modos, né, de pensar Aham, performance. Aí eu fico pensando um autor, é, Paul Zumthor vai falar mais ou menos que a performance é um lugar, aquela que ele, né, ele vai pensar, ele estuda poesia medieval, ele está falando, não está falando de performance e arte, mas a poesia como performance desse lugar muito específico, né, da oralização e de trazer para o corpo, a gente tende, a gente aprendeu uma certa tradição a ler a poesia antiga como algo que está no livro, né? Não necessariamente, né? A gente pensar que Gregório de Matos era performer, né? Gregório de Matos não escreveu para livros. Isso é uma coisa que eu recupero no livro o Minha Terra Tem Ladeiras, de ser uma referência para mim, inclusive como performer. A performance, né? O Paul fala que é uma ação de uma forma muito grosseira, eu estou resumindo aqui, mas em que a função fática da linguagem ela é levada ao extremo, né? A função fática é aquela assim, tem alguém aí me ouvindo, né? Alô, quando a gente fala isso, a performance, essa ação é que o outro, né? Assim, essa função da linguagem em de você verificar se o canal está chegando aí, ela é levada ao extremo, ela é exacerbada, né? E a performance está nesse sentido, de estar o tempo inteiro se relacionando com outro. Isso não é uma novidade do contemporâneo, porque assim como falei de Gregório de Matos, mesmo os poetas que escrevem para livros e que não performam, que não saem por aí colocando livros na cabeça ou fazendo ações, tem uma performance do corpo, né? E isso me interessa muito quando eu falo da poesia e da performance. Eu tenho um termo que é de uma ação, né? Que é o poeformance, né? Desse jogo, desse entrelugar. A performance do escrever, né? De como isso me interessa muito dessa ação, de como os suportes e os instrumentos, as tecnologias, né, do tempo, né, do espírito do tempo vão entregando a gente e como elas interferem no modo como a gente produz. Tabuinha de cera foi tecnologia fundamental para a gente escrever de certo modo, os pergaminhos, né,
lápis, caneta, hoje a gente está com celular, com as telas, assim, essas tecnologias, e aí lápis, tabuinha de cera são tão tecnológicos quanto notebooks e Kindles e celulares. Essas tecnologias também vão conformar nosso modo de relacionar com o que a gente está vivendo e o que a gente está escrevendo e lendo, né? Você fala, por exemplo, de poema para Oxóssi. O poema para Oxóssi tem uma coisa de récita, porque nas condições de produção de texto eu estava revisando um livro de Pierre Verger, que é Mitologia dos Orixás, eu acho que Orixás de Pierre Verger. Eu estava revisando para a Fundação Pierre Verger, eu estava fazendo esse livro, e o Instituto Goethe tem uma residência artística aqui, muito importante, que é a Vila Sul, que traz artistas do mundo inteiro para cá, sobretudo artistas do Sul global, e um desses artistas, Augusto Albuquerque, é um baiano que mora há muitos anos nos Estados Unidos e que fez uma coreografia com jovens de um bairro de periferia daqui de Salvador, e queria um poema para o Oxóssi. Então, eu escrevi esse poema a partir de um dado concreto. Eu estava revisando um livro, então estava muito embebido dessas informações e pensando como é que eu vou fazer um revide, assim, esse importantíssimo homem branco, europeu, que vem para a Bahia e que, entre outras coisas, nesse bojo de contradições, foi: eu sou baiano e o meu modo de me pensar, esse homem negro, gay aqui da Bahia contemporânea, é, em certa medida, a consequência de ter passado nesse estado, né, nessa cidade, essa figura que foi Pierre Verger, e ter sido, em um certo, né, sei lá, em 3, 4 décadas, o agente mais importante de intercâmbio entre a África contemporânea e a Bahia contemporânea. Né? Então, eu estar naquele lugar, quando eu sou acionado por Augusto Albuquerque, por meio do Goethe, para levar um poema para ser recitado, vem essas informações, assim, ele foi lá para a Nigéria e coletou essa mitologia, e agora, assim, contemporâneo, que é descendente de povos escravizados, né, com certeza, da minha família materna, com certeza foi transmigrado, né, nesse processo horroroso chamado escravidão. Eu vou retomar isso aqui, né? Assim, então eu vou fazer um caminho oposto. Então ele foi lá para Nigéria, coletou, eu vou coletar dessa coleção dele, e aí vem algumas informações que a gente aprende, né, da tradição, da importância da récita, da métrica. Isso é uma pesquisa que eu tenho feito, sei lá, desde dos meus 19, 20 anos, estudando letras, de buscar uma musicalidade através também desse aparato que a tradição, inclusive não só, mas a tradição greco-latina, né, greco-romana, trouxe, né, dessa métrica, de como essa métrica foi importante para a gente aprender o que hoje a gente chama de ciência. Não é, poesia não era só, né, a versificação não só trazia lirismo, né, assim, o, a, Horácio, né, os aedos e os rapsodos, eles transmitiam saberes que eram fundamentais, né, para conhecimento, assim como os griots, né, em África. Então, eu escrevo pensando nesses lugares, né? Assim, esse modo de poesia que pode ser importante, do ritmo, né? Assim, ter esse ritmo, que é a distribuição de sílabas fortes e fracas, de como
uma certa constância dessa distribuição pode facilitar a memorização, e quando eu escrevi esse poema especificamente, estava pensando nisso, que eu tinha dados concretos de produção, era para uma coreografia que um dos bailarinos precisava recitar, né? Uhum, Então, eu escrevi pensando numa distribuição, são versos de 7 sílabas, tem uma distribuição, agora eu não vou dizer a quantidade, mas eu fiz a partir de uma quantidade específica de estrofes e versos, para facilitar, inclusive, o processo de memorização, que foi uma coisa que eu não inventei, foi uma coisa que a tradição me trouxe, e de pensar em as brincadeiras, que não está aí, né? Não está aí dado, eu faço a referência a uhum, PRVG, coletado da mitologia iorubá, mas de como essas camadas de tradição e como eu, no meio disso tudo, posso produzir, né? uhum. Não sei se eu estou respondendo suas perguntas. Não, acho que tá, assim, é sempre uma conversa, né? Tem essa abertura de sentido aí. Acho que é por aí. Tem uma coisa que eu notei no seu livro. O livro começa se apresentando conceitualmente, a gente pode dizer, poesia para quem precisa de coisas sem precisão, né? Depois vem o poema 44, cujo título é 44, que é muito impactante, que é lírico, que é pesado até ali, né? Mas no decorrer dos demais poemas, há muita presença do humor, né, Alex? E que é Sim. uma dessas marcas, essa presença do riso, né? Como aquela série de quatro, com todo aquele balanço obsessivo lá, né? E então eu queria que você comentasse um pouco isso na tua poética, essa presença do riso, do humor, que talvez seja uma dimensão pouco valorizada na poesia brasileira, assim, né? Enquanto instituição, Hum, desconsiderando a lição Amor, Humor, por exemplo, do Oswald de Andrade, né? sim. Entre outras tantas lições de outros poetas também. Ah, Então, eu queria que você tratasse um pouquinho disso aí, como é que isso acontece na tua poesia, porque também o humor é sempre o envolvimento do outro também, né? Tem a ver com aquela coisa do relacional que a gente estava discutindo há pouco, né? com certeza. Estou tentando lembrar, no meu primeiro livro, Marcos Vinícius Rodrigues fala alguma coisa como na orelha, do 41 Sonetos Catados, que na minha poesia Oswald e Bilac andam de mãos dadas, e ele faz uma referência a Exu, que o Exu coloca, né, volta para andar de mãos dadas, e sem dúvida, assim, essas referências, e muitas delas, assim, brancos, heterossexuais, de uma tradição, sobretudo modernista brasileira, estão muito presentes, mas não só. Já citei aqui Gregório, foi um professor de humor importantíssimo, mas eu estou falando de brancos heterossexuais porque eu sempre lembro, né, quando tenho a oportunidade, de dizer que vocês estão diante de um corpo negro e gay, numa realidade social, em que a cada 3 minutos um corpo negro é morto, num país em que há 10 anos seguidos as pessoas LGBTQIAPN+, está no primeiro lugar de morte de pessoas LGBTQIAPN+, de pessoas, eu sou um homem cis, né, não sou uma pessoa trans, mas que né, se relaciona, tem uma prima trans, e tem amigas e amigos, pessoas trans, em que a média de vida do brasileiro é 70 anos, e a média de pessoas trans e pessoas indígenas é 35 anos, né? Então, nessas circunstâncias, assim, eu tive para estar esse corpo negro e gay com 50 anos de idade, obviamente, com a série de possibilidades, né? Que eu nunca passei fome, eu não tive uma vida, digamos, que infelizmente não é a regra, de corpos negros em Salvador, corpos negros na Bahia. Eu estou lembrando, por exemplo, que nos 2 últimos anos, todos os mortos pela polícia foram negros na minha cidade.
Para viver, para sobreviver nessas circunstâncias, eu tive que rebolar muito e tive que ter muito bom humor, né? Assim, porque bom, há muitas possibilidades de sobreviver nessa guerra, né? Que é uma guerra, mas assim eu escolhi por uma série de circunstâncias, inclusive por alguns privilégios que tive de não ter passado fome ou de ter uma vida, uma interseccionalidade, ter um trânsito em certos ambientes que me possibilitam, né, ter esse bom humor, mas é uma estratégia de vida, né, de poder rebolar e de circular. É, e a tradição me traz isso, né? Oswald foi extremamente importante para me ensinar a rir, como falei já de Gregório de Matos também, assim, uma série de poetas, né, de arte, né, de artistas de diferentes linguagens, não é só a poesia que eu tenho como referência, me ensinaram a lidar com isso, né, assim, para sobreviver. Esse livro, o Assim na Terra como um Selfie, eu estou o tempo inteiro brincando mesmo, né, tem um poema que é o Torres Erbúrnia, que eu falo da torre que estamos eu e meu companheiro, a gente no meio da pandemia, é, o tempo inteiro eu estou com essa ideia que é o poema que dá título, Assim na Terra como no Selfie, essa ideia de eu estar olhando, né, me olhando nessa tecnologia e correndo risco o tempo inteiro, né? Assim, no caso desse poema, é a partir de uma matéria concreta, assim, que vai falar são estatísticas enlouquecedor, assim, da quantidade de pessoas que morrem fazendo selfie, e isso diz muito de mim, assim. Não é engraçado isso, mas eu consigo, eu tento, às vezes é um riso nervoso mesmo, de certas situações tão absurdas que a gente tem que transitar e rir. E a poesia possibilita isso, né? As artes possibilitam a gente poder lembrar. Você fala de um poema lá no começo, em que eu falo de uma relação familiar e de mortes, né? Tem muitos mortos nesse livro, não só mortos da pandemia, mas mortos, né? Minha mãe biológica é viva, mas a minha mãe, fui criado pela minha avó paterna, né? A avó de meu pai, a mãe do meu pai, biológico, e foram mortes que não foram da Covid, foram um pouco antes, foram processos muito dolorosos e de aprendizado, né? De convivência, né? Assim, com a morte. Ivana Chatinet uma patchouli, é um poema que eu dedico para Ivana, e eu convivi assim muito proximamente a ela, já era amiga, mas assim, os 5 últimos anos de câncer, ela morreu de metástase, e é um poema que eu falo da morte, assim, da última noite em que eu passei com ela, né? Eu fiquei com ela literalmente até o último suspiro. Ter convivido, por exemplo, com Ivana Chatinet e com minha mãe, Dona Áurea, eu aprendi muito sobre não não ceder à tentação da vitimização, né? A vida é cruel, a vida é dura, mas né, Ivana Jatinet me dizia todos os dias assim, ela teve processo foi muito assim, ela teve metástase 4, foi um processo de câncer muito doloroso, e ela acordava e dizia assim, eu tô aqui viva, ateia, e me masturbo todos os dias e preciso lutar contra um sistema que me quer como mulher negra e bissexual, quer me violentar, quer apagar. E assim, ela até o último dia da vida foi assim. Minha mãe Áurea, né, minha avó que me criou, me ensinou também assim a sempre rir, né? Então assim, a arte e vida está aí o tempo inteiro. A gente sobrevive também porque a gente conseguir ter outros olhares, né? Assim, isso a arte, a literatura, as artes fazem a gente conseguir ter outras perspectivas, né? Poder olhar para esses 2 anos que foram de horror e de mortes, efetivamente, mas poder olhar, assim, o tempo
o tempo passa, né? Assim, a gente tem uma perspectiva de que assim, olha, isso vai passar e aí, voltando àquela discussão, não é um discurso de autoajuda, assim, tem muita crueldade que a gente não pode passar ao largo, mas a gente precisa, como um gesto, eu acho que de sobrevivência, que a gente entre nós minoritizados, a gente termina aprendendo, trocando um pouco sobre isso, é como sobreviver, né? Assim, é importante como subjetividade, eu não deixar, não cair nessa tentação, não só que é uma palavra que foi sendo apropriada de uma forma delicada, a palavra vitimização, não é só, não estou falando de vitimismo, mas de não cair na tentação de não deixar de, assim, não, eu tenho o direito de ser feliz e tenho direito, o humor tem uma carga política. Você fala um pouco, né, assim, tem um acento político e no humor, acho que é uma tendência da gente olhar como e não são separados, assim, tem muita carga política no humor, da gente poder olhar esse corpo negro e gay estar vivo, conseguindo rebolar e rindo, é um ato político, assim. É um, foi o que me possibilitou, e eu acho que a poesia e também essa relação com o leitor, né, de estar Uhum. pensando, e tem uma ironia também nisso, que eu chego a Ricardo Pedrosa Alves, tenho esse privilégio, mas assim tem uma consciência, uma autoironia que assim quem lê poesia, né? Assim, eu vejo às vezes umas tretas na literatura baiana, brasileira, umas tretas, umas discussões, e eu fico assim, mas gente, quem lê a gente mesmo? Assim, o tempo inteiro eu estou me Uhum. dando esse lembrete, né, de assim, não se dê tanta importância, porque, assim, que alcance tem, né? Assim, às vezes tem, a gente chega, né, num leitor poeta da sua altura para a gente poder conversar e ter trocas, mas, no geral, assim, pouca gente está sabendo o que é que a gente está fazendo. Então, a ironia também está muito nessa Uhum. relação. Quem é mesmo você que está me lendo, que teve um tempinho? Então, vamos brincar com isso. Acho que o canal aqui surgiu um pouco para isso também, né? Que essa conversa se expanda aí, né? Que não seja só uma conversa entre nós dois aqui, e que ela se expanda e que você chegue também, que a tua poesia chegue também a outras pessoas, ainda que chegar a outras pessoas nem seja de uma forma, nem sempre seja de uma forma transparente, né? Essa comunicação assim Sim. transparente, né? Tem muito de opacidade também nessa relação de quem escreve, de quem lê. E eu queria justamente falar de um poema que traz um pouco isso, que é aquele que a gente combinou de você ler aí. Eu não ia desprezar a presença de um performer aqui no canal, que é o poema lá do Fóssil Pinaúna. E aí eu queria que depois da leitura, se possível, você comentasse essa ideia da beleza do difícil, da beleza do ido, né, Uhum. do que se foi, né, que você narrou esse caso terrível, né, da morte da tua colega e de outras mortes que estão presentes aqui no livro, né, e aqui você traz a presença do fóssil, né, que tem tantas camadas de morte e de vida, né, ao mesmo tempo. Sim. Então, eu gostaria muito que você lesse aí, Alex, e depois pudesse comentar essa coisa da beleza do difícil, né, da beleza do ido, e tal. Vamos Por lá. favor. Que é um poema que não tem título, né? Alguns têm títulos, É, esse não tem, no caso. esse não tem. Um fóssil pinaúna não é belo por não ter espinhos. Pelo contrário, sua beleza reside justamente no fato de um dia ter sido ente espinhoso e peçonhento, chamado equnos ou ouriço, deslocando-se por meio de pés ambulacrários retrácteis em busca de algas, detritos e pequenos invertebrados. Não fóssil pinaúna, corpo globoso e disciforme, a carapaça sem espinhos, mas um indício de que houve ali um modo de existir, portanto, de resistir,
toda a existência, a resistência, beleza da resiliência, sendo aquilo que nos fascina não só agora, não só o agora suave ao tato, como também o que outrora nos disse belo em seu mover-se, tal qual é belo o seu fixar-se. Lembro as hastes pretas movendo-se depois, pontos pretos nos pés doloridos da então criança. Sobre difíceis superfícies, ludibriando o predador ou qualquer coisa que o valha. Lição da pedra que machuca, porque a beleza do difícil é não mostrar-se no que mostra. Um fóssil pinaúna não, um modo de dizer-se vivo, porque toda beleza fere. Obrigado, maravilha. Obrigado pela escuta, pela leitura. Esse é um poema. Tem várias camadas do fóssil e várias camadas do modo como eu entendo e tento fazer arte, né? Assim, um reaproveitamento. É uma coisa que eu tenho um poema, o livro que eu estou escrevendo, né? Que não sei onde é que vai dar, que é o Motainé, sempre é isso. A gente está sempre fazendo a mesma coisa, alguns de nós, talvez por limitação de repertório, e vai tentando dar nome àquilo ali. Eu tenho reaproveitado, né, coisas, e eu acho que esse poema é muito simbólico e metafórico disso, de pensar como que sentidos, né, esse fóssil pinaúna, esse fóssil, esse resto, essa esse resíduo pode significar e pode dar outros sentidos, né, para o que eu estou vivendo, e de como a dificuldade de uma certa beleza, né? Aí tem uma citação que está em outros poemas, Educação pela Pedrada, né? Que é a Educação pela Pedra, e isso também me interessa muito, essas camadas de interlocução, porque esse reaproveitamento, e isso da performance, eu sempre digo, assim, quase nada é invenção do contemporâneo, assim, essa ideia de rede da poesia, de uma conversa que não termina nunca, né? Então, me interessa, ele tem uma Pedra, Educação pela Pedra, que é João Cabral de Melo Neto, que está recuperando a pedra de Drummond, né? E essa pedra está aí como essa beleza que fere, né? Esse encontro com, com algo que lhe arrebata, né? Que que diabo é ser, o que é beleza, né? Assim, é algo que fascina, que faz com que eu fique pensando sobre, que não é fácil de resolver, né? Não é só uma questão de proporção, é, de arranjo de cores ou de sílabas ou de sons, né? Essa hesitação entre som e sentido é o que interessa. E ao mesmo tempo também assim eu vou pensando na concretude, né, assim do esse fóssil e um saber que é muito enciclopédico, né, porque eu tenho um olhar que isso também está muito na minha poesia, é enciclopédico no sentido eu não sei fazer nada direito, né? Então também não tenho um conhecimento muito aprofundado, mas me interessa esse olhar que né, assim, eu vou mesmo na enciclopédia, na Wikipédia, saber o que diabo é isso do fóssil pinaúna, Uhum. trago na citação, mas também vi uma memória de infância né, de um menino de uma cidade litorânea que é isso, assim, eu estou lá e vem inevitavelmente essa memória que é o que vai fazer esse poema finalmente ser uma assinatura. Algum momento assim tem algo que neste corpo, e isso também acho que é uma das coisas que eu tenho tentado escrever, tenho tentado fazer, o que é que esse corpo, que entre outras circunstâncias é um corpo negro e gay, ele é atingido por uma série de questões e informações, inclusive pela poesia. E como é que a poesia, como é que as artes
reverberam nesse corpo. Eu tento, na performance e na poesia, no que eu faço, um pouco compartilhar isso. Aí volta para Uhum, aquela pergunta da ironia, mas também do humor, porque é gostoso isso uhum, que eu uhum, sinto também. Né? Apesar de tudo, a arte, ela a arte, a beleza, né, esse lugar de constatar e de formar e de reafirmar a beleza, ela tem algo que é potente e que é o que faz a gente ser vivo, né? Apesar dos resíduos, apesar e por causa desses resíduos, né? Assim, uhum, uhum. essa vida se mantém, inclusive, por causa esses resíduos aí, esses Pois é, fósseis, pinaunas. maravilha. E que são, assim, também os resíduos da cultura, né? Eu quero te mandar um livro, por exemplo, que eu lancei há um tempo, acho que uns 5 anos, chamado Poemas Baseados, que justamente faz muito do que você faz aí. Quer dizer, o meu livro só faz isso, basicamente. E muito do que você faz aqui no Assim na Terra como no Self, que é se debruçar sobre essas outras matérias, pirateá-las um pouco, se apropriar, dialogar com elas, né? É, Como lá o poema do Drummond, o Quadrilha, né? Essa coisa da sim, escrita sim. não criativa você mencionou há pouco aí. A gente estava o próprio a própria interpelação que você faz aí ao PRVG, né? E etc. E a gente estava conversando de início sobre o Sessão Sessão de de Poesia poesia para para a a tropa. Tropa, né? Uhum. Que é uma transcrição, basicamente, né? Talvez você pudesse Sim, comentar esse poema para a gente ir fechando. E um pouco essa estratégia, né, Alex, que é outra estratégia de interlocução também, que é apagar um pouco a ideia de um eu original, né, de um eu sim. real, né? E eu acho que foi muito bom conhecer o teu livro, conhecer a tua poética mais a fundo aqui, para perceber que essa é a sua praia, né? Justamente essa praia de ter o outro presente, assim, e borrar um pouco essa presença do eu, assim, como algo, né, muito ainda renitente na poesia lírica, principalmente, né? Essa presença do eu romântico que já deu, né? É. E agora eu tô lá atrás, eu falei Horácio pensando em Homero, mas sei lá, eu pensei, agora eu tô. E era, por exemplo, Homero, né? A gente nem sabe se Homero ou né, Shakespeare se existiu, ou se o próprio Gregório de Matos se é mesmo né, aquele sujeito empírico que produziu do jeito que a gente pensa todas aquelas coisas. Então, mais uma vez, não é invenção do contemporâneo. Eu sempre também tenho algumas coisas que a gente vai assim vai repetindo, né? Eu sempre que posso eu repito uma historinha com uma professora que foi importantíssima na minha formação, entre muitas outras professores e professoras, Mirela Lima, que é poeta também, cronista daqui da Bahia. Ela uma vez fez uma leitura muito no começo da minha, sei lá, estava no segundo semestre da graduação, amiga em comum, me dedurou, contou que eu fazia poesia e ela pediu para ler poemas meus e fez uma leitura, uma escuta super atenta. E uma coisa que ela falou e que me deixou muito encucado era que existia, aí volta a questão da métrica, um ostinato rigore, que eu tinha uma dicção lusitana e que ela ficou muito pressionada. E eu acho que ela falou, a gente nunca conversou pessoalmente sobre isso, eu sempre cito, eu acho que ela falou no sentido positivo e eu fiquei muito encucado, porque eu até então nunca tinha saído do Brasil, naquele momento que ela escreveu aquilo, que ela me comentou aquilo, muito menos até hoje, eu não fui a Portugal, e fiquei assim, poxa, eu sou da Fazenda Grande do Retiro, que é um bairro periférico daqui de Salvador. Nunca fui para Portugal, porque claro, assim, era um momento que eu estava lendo muito, obsessivamente, Fernando Pessoa e Flobela Espanca, né? Então, obviamente, tinha né, muito daquilo ali, essa adição lusitana, mas ficou
isso reverberando e reverbera até hoje. Eu tento trazer esse corpo nessa poesia, mas, claro, eu continuo fazendo isso que é mixar, né, de trazer poemas, trazer esses versos, essas informações que a tradição me dá, que minhas leituras, né, que esse meu olhar que é enciclopédico, né, no sentido de que não aprofunda, vai vendo e vai trazendo na medida do possível, vai mostrando aqui, né, uma ranhura, uma cicatriz, alguma assinatura que é minha nesse olhar, mas retoma aí a pergunta, eu comecei a falar isso, o tempo inteiro eu estou fazendo isso. Acho que é Me isso mesmo. perdi. Estava falando sobre o debruçar-se sobre outras matérias, né? E aí a gente até mencionou sessão de poesia para a tropa, Sim, era do Sessão de Poesia que para a Tropa. você conversou comigo inicialmente que seria um poema Sim, difícil de ser lido, né? é. Acho que é o inconsciente dizendo, fugindo, né? Porque realmente é difícil, sempre é difícil. Eu aprendi em algum momento, claro, né? Já fazia, mas voltando às escritas em trânsito, sobretudo tem um trio, né? De poesia contemporânea que dialogam muito com isso, que é o Ricardo Domenech, Marília Garcia, Angélica Freitas, assim, eu passar por eles e ter muito contato com o que chamava, né, de estética não criativa, de escrita não criativa, o Kenneth Goldsmith, a Vanessa Place, entender assim, e entender e brincar um pouco com isso foi muito libertador, de pensar mesmo assim, eu me vejo muitas vezes assim, vendo janelas, as janelas de ônibus, a janela de casa, a janela da internet, e de como é que eu posso, essa performance de leitor, né, pode ser plasmada nas coisas que eu faço, e às vezes é uma estratégia mesmo assim como o Rio é uma estratégia de sobrevivência, o apropriar-se do discurso pode tanto ser uma possibilidade de eu, né, a autoria está no que é que eu seleciono, né, e não estou criando nada aí, Uhum, nem inclusive nem nessa leitura, mas também poder dizer coisas que eu não consigo dizer, ou por incapacidade técnica, de conhecimento, ou por uma sensibilidade, né? Então, falar, eu de vivência, então, eu não vivi a ditadura militar como torturado, né? Como assim, eu, sei lá, com 12 anos de idade, eu entendi que no livro de história do Brasil todos os últimos presidentes eram militares, eu lembro muito dessa mesmo. Isso foi assim, deu um nó, assim, ninguém tinha me ensinado, não se uhum. falava em casa. Então, é uma estratégia de poder falar de uma coisa que eu não vivi dessa perspectiva, e uma estratégia também de falar de questões que me tocam e que a minha assinatura nesse poema específico está numa identificação, é a história de Gilberto Natalini, que era estudante de medicina, hoje é médico, vereador do PV, e foi preso pela ditadura militar, ele era a liderança, né, do movimento estudantil, ele foi preso e foi torturado. Eu assisti uma sessão da Comissão da Verdade, é, que sintomaticamente foi interrompida durante o governo Bolsonaro, e precisamos, né, está sendo retomada agora com, né, o terceiro governo Lula, a Comissão da Verdade, que vai estar investigando os horrores que aconteceram na ditadura de 64 a 85, e Gilberto Natalini teve uma série, ele conta uma sessão especificamente que foi comandada pessoalmente pelo comandante Ustra, esse horror, né, que foi promovido a marechal pelo governo Bolsonaro, e em que ele, entre outras atrocidades, ele colocava um fio desencapado no corpo e obrigava esse que era então poeta a andar numa poça d'água falando poemas. É muito terrível, né? Essa sensação, e fiquei pensando assim na importância de
aí volta aquela coisa, qual é a função da poesia, né? Poesia serve para quê? Assim, é alguma coisa, em algum sentido, eu pude trazer para a superfície do texto, circulou em gráficas, está circulando por aí, algumas palavras que, para mim, foram muito, até hoje, são muito doloridas, difíceis, e que também é importante a gente plasmar e trazer para a superfície do texto, que não esquecer que isso aconteceu, e também trazer para outros lugares, porque a gente isso é tão horroroso quanto é a tortura policial feita, né, promovida por policiais que acontecem hoje, né, até hoje, e que não são tão visibilizadas porque são contra corpos negros, né, contra corpos jovens, de periferia, mas que não há uma hierarquia de dor e de horror. A gente não pode esquecer, e, em alguma medida, a poesia ela me ajuda a enxergar isso, né, de um modo que, sei lá, eu não sou historiador, eu não sou político, eu sou poeta, e essas questões me importam, porque ali tem várias projeções, assim, é um poeta que está lendo aquilo ali, e que eu fiquei pensando assim, poxa, assim, ele parou de fazer poesia. E fiquei pensando muito nisso, né? Isso, aí a cabeça de poeta, eu fiquei pensando, caramba, ele parou de, ele não escreve mais poesia, ele teve essa vivência, ele escrevia poemas, ele era, né, ia ser médico, hoje é médico, enfim, mas ele parou de fazer poesia e fiquei pensando como isso, que história, a história que não é contada ali, né, como isso pode repercutir. Então, é uma das estratégias em que eu posso ser outro, porque eu acho que a gente está num momento contemporâneo que é muito importante, ele fala sobre representatividade, sobre certas discussões, a vivência, escrevivência, que é um termo de Conceição Evaristo, mas que, às vezes, muita gente fica usando de uma forma que eu acho que não é o que exatamente Conceição Evaristo colocou, ou de uma certa exclusividade de falar, que eu acho que é importante a gente lembrar que a literatura e que as artes, elas se têm uma função, talvez seja essa de permitir a gente viver outras possibilidades, né? De existência, de entender e de conviver com subjetividades outras e que são importantes também, porque entender as subjetividades, o modo como Homero, se é que existiu, né, plasmou, ou Shakespeare plasmou, tão importante quanto os escritores contemporâneos, esses escritores de África fizeram ou fazem, né? Então, Alex, maravilha, assim, foi muito interessante essa conversa aqui, né, porque trouxe, por exemplo, essa dimensão que você retomou muitas vezes e aqui eu acabei não tratando dela especificamente, que é essa questão dos corpos dissidentes, né, dessa presença dos Sim, corpos, dessa presença da morte, do fóssil, né, desses outros corpos que são os textos também. Eu acho que essa presença do corpo está muito evidente na sua poesia, né? Até quando você menciona que faz poesia como quem faz cama de gato, né? Então, acho que todo esse jogo é muito legal na tua poesia. E eu acho que a gente poderia ir fechando. Não sei se você quer falar sobre o que você está fazendo, está produzindo aí, se tem livro. Talvez falar desse livro novo aí que você me mostrou agora e que eu não conheço ainda. Como é que está o agora aí da tua poesia, já num momento pós-pandêmico, né? o último, ó, depois do Assim na Terra como no Self, eu publiquei o Minha Terra Tem Ladeiras, que é um livro que é meio que uma antologia. Tem poemas bem mais antigos do que no Assim na Terra como no Self. Foi encomenda do editor, de Fernando Oberlanda, que fez essa ilustração, fez a capa, fez ilustrações para esse poema, e que é outro
uma característica também, eu já falei muito da concretude, né, de superfície do texto, como isso me interessa muito como poética, e eu tenho feito muito, sempre fiz, aí você vai entendendo com o tempo, uma cartografia, né? Eu falo muito dos lugares por onde esse corpo circula e que, em Uhum, boa parte, é Salvador. Então, foram poemas que são poemas sobre a Bahia, mas é muito desse corpo circulando nesses espaços você fala do corpo, do texto, isso realmente está muito presente, né? De pensar no corpo, né, como na textualidade do corpo, na textualidade mesmo do corpo e nessa presença, né, e está muito nessa concretude. A gente está falando de corpos, como esses corpos circulam, inclusive na literatura. E aí são sempre muitas camadas. Tem um texto também muito velho, muito antigo, foi muito fundamental de eu entender dos mortos na literatura, que é Tradição e Talento Individual, de T.S. Eliot. Um texto foi uhum, bem importante para eu ver que é a conversa, e aí, como não tem nada de transcendental aqui, né, eu sou ateu de candomblé budista, né, assim que o candomblé, porque é uma referência cultural, é um negro em Salvador, né, então inevitavelmente o candomblé está aí, e budista porque, sei lá, né, sou vegetariano, tem uma identificação, mas assim, eu sou ateu. Não tem nada que transcende aqui, né? Mas a poesia, a literatura, a arte, de uma certa forma, eu tenho uma relação religiosa, né? Não no sentido que, né, não vai me levar para, mas é como eu me conecto, né, uhum, com as coisas, né? E esse corpo está circulando aí. O Minha Terra Tem Ladeiras faz isso. Tem um livro que foi um pouco antes do Minha Terra Tem Ladeiras, que é o No Meu Corpo Canto, que é um livro em que esse corpo tem uma assunção mesmo, né, da escrita não criativa, são letras, são palavras que eu fui capturando com meu celular. Não tem nenhuma palavra que eu criei aqui, eu circulando na cidade de Salvador, de bicicleta, e me juntei com três artistas que são do coletivo Tanto e que fizeram, junto comigo, a gente, né, fez um projeto gráfico de serigrafia e eu escrevi poemas aqui, são poemas discursivos sobre esse processo, enquanto eu ia, uhum, e foi no período antes da pandemia, enquanto eu ia de bicicleta visitar a minha mãe, que é a minha avó biológica, que estava num processo de estado vegetativo, eu ia visitar e via uhum, poemas deles. Eu tenho escrito um livro que tem um título provisório, que é Motainai, que é uma palavra japonesa que quer dizer mais ou menos um desconforto diante do desperdício. Eu estou procurando ainda um modo brasileiro, baiano, de uhum, falar sobre isso, mas é algo que me interessa e que eu tenho sempre feito. Então, assim, um dos últimos poemas que eu escrevi é sobre um baiacu, né, um peixe, que eu estava vendo na praia da Preguiça aqui em Salvador. Eu estava tomando cerveja e numa conversa com a minha vizinha de mesa, ela começa a me contar uma história incrível que o pai dela fez um baiacu inchado, que era a conversa foi essa, o baiacu inchado, e fez uma luminária com esse baiacu. E ela, conversando comigo, ela se deu conta de que, assim, ela teve um insight, ela entendeu que por causa disso ela não conseguia comer baiacu. Ela conversando uhum, comigo, e isso, assim, eu conto essa história. Tem algo de muito uhum, narrativo, né, na minha poesia, cada vez mais, e muito desse aproveitamento de coisas que eu, assim, as pessoas falam, às vezes falam, poxa, que legal, eu disse, eu não inventei nada, assim, eu não inventei uhum, nada, eu aproveito conversas e isso cada vez mais assumidamente. Motainá eu estou tentando fazer isso e tem uma performance, última que eu fiz, que é a Poeformance,
que é uma poética. Eu tenho uma série de poemas, tem poemas dos outros, tem João Cabral de Melo Neto, tem Dante Alighieri, tem Ricardo Aleixo, tem Hugo Ball, né, o poeta dadaísta, e Mas, tem poemas meus em que eu uso uma máquina de datilografar como um instrumento e com um músico, Antenor Cardoso. A gente fez no início, produzir para um evento daqui, o Luz Alteropolitana, e a gente vai fazer agora no interior da Bahia, para um evento aqui em Salvador, agora em novembro. Tem sido alguma das ações. Eu faço coisas, né, concretamente. Acabei de dar uma uhum, oficina, aqui tem um grupo Boca de Brasa, que é um curso de qualificação, né, de artistas, jovens artistas. Eu dei um módulo que se chama Escritas Criativas e Urbanas, e uhum, produzimos um livro. Assim, esse é um livro que, com auxílio técnico de Gianni Portela, eu encadernei, produzi, assim, fiz uhum, 30 exemplares. Então, assim, me interessa muito pensar em estratégias né, assim, é um livro que eu organizei com estudantes, mas de ter essa materialidade, de pensar uma encardenação artesanal, pensar em outros modos. Eu cada vez mais tenho transitado, né, assim, entre pessoas e linguagens diversas. E sigo aí, no Motainai. Eu acho que é esse. Se não mudar, esse é o livro que eu estou trabalhando. Muito obrigado pela maravilha. conversa, Maravilha. Eu que te pelas agradeço. perguntas Nossa, foi muito bom te ótimas. ouvir e trocar essas ideias todas aí. A gente deixa o link para as pessoas irem atrás do livro, a gente deixa o link lá pro teu blog também. Sim, E só tenho a te agradecer aí, eu Alex. que Maravilha. agradeço ao outro livro e agradecer essa iniciativa, porque a gente está falando assim, quem lê a gente, e há uma série de iniciativas, como outro Aham, livro, de leitores, de críticos, de, né, artistas uhum, da palavra, que dão alguma sensação de que a gente não está sozinho, né? Assim, essa conversa que não acaba nunca, né? Chamada literatura e artes, ela né, precisa ser mantida e trocar. E voltando assim na Terra como no Selfie, por exemplo, ele está dentro de uma coleção que é a Anêmona, de poesia contemporânea, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. uhum, Eu, uhum. no lançamento, que foi naquele período terrível, que ele nunca teve lançamento físico, foi um lançamento Sim. numa live. Eu participei de uma ação em que eu era o único homem cis, né? Basicamente eram mulheres e um homem trans, e Uhum, está também nesse lugar de interlocução, né? Uma editora gestada por mulheres, Sarah Kusley, hoje Milena saiu, a Ayala Tude, que está aí, que tem outras sensibilidades, né? Um outro modo de se uhum. posicionar, né? Nesse mercado, nesse lugar chamado arte, artes da palavra. Isso é importante. Então, conversar com você, com a Ana, que foi rapidinho, mas é sempre muito bom. Muito obrigado pela conversa. E Maravilha, viva o gente. Até outro semana livro. que vem. Maravilha. Até semana que vem, então. Mais É, outro link. grande abraço.